aqui. Ó, aí teu vídeo não tá aparecendo, aí tu clica aqui, ó, pra ativar a câmera. Pontualmente. Olha. Olha os cabelos. Se tu quiser aumentar aqui, ó. Só aumentar, né? Não, deixa Prefere reduzido. reduzir? Visualizar. Aí, vai emitindo. E tá com áudio? Não. O nosso tá? Uhum. Oi, Juliana, Adriele. Olá, boa noite, boa noite. Tudo bem? Melhorou um pouquinho? Nossa, melhorei 80%, graças a Deus. Eu também. Comecei, ontem à noite comecei com anti-inflamatório. Ontem eu estava ruim, dei a aula capengando. Nossa, É. eu acho que mais foi psicológico, sabia? Porque eu estava vendo umas matérias sobre o Covid, e aí eu fiquei com aquilo muito na cabeça. E comecei a sentir os sintomas todos. Coisa mais estranha. Então eu nem te conto. No hospital eu também tive contato a semana passada, numa ala, e é depois que a gente ficou sabendo que eram 3 pacientes Covid, que foram diagnosticadas Covid. Aí eu e uma colega, a gente tinha tido contato com essas pacientes, né? Um contato bem direto. E aí, quando foi ontem, a coordenação, não, vocês vão fazer o exame. Eu, antes de fazer o exame, já comecei. Imagina, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Dor de garganta, já estava febril, meu Deus, eu tô com Covid. Fiz o teste negativo. Aí ontem de noite tomei remédio, hoje eu tô boa. Tu vê o tanto que isso, né, o emocional, ele interfere realmente, né? Não Nossa, adianta. demais, demais. Ainda que na minha família, da minha mãe, tem 2 primas que estão internadas, assim, com um estágio bem grave, avançado. Aí a gente fica com aquilo na cabeça. Para quem se segurou até agora, vamos se segurar para nós não ficar doente, né? Bom, né, Juliana? Isso mesmo. É isso aí, vamos lá então. Pessoal, então quem tá aí? Só eu, a Juliana, o Wilke, a Adriele, né? Chegando agora. Avisa no grupo aí. Já tá avisado, já coloquei lá no grupo. Mandei o link, né? Então, pessoal, amanhã, pelo cronograma, eu acho que nós não temos aula amanhã e a gente tem na sexta, né? Vai ter uma aula presencial. Para nós também, professores, tudo é muito novo. Tudo é muito novo para nós também, né? Apesar de vocês serem uma turma pequena, é tudo muito experimental ainda, né? Mas vamos que vamos. Aí, dia 16, na sexta, a gente já vai fazer essa aula já experimental. Oi, Lucas, boa noite. Solange. A Kari está, né, entrando agora. Tudo bem? Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, professora. Tudo bom? Tudo ótimo. Ah, que bom, então. Pessoal, então, como eu havia falado ontem, hoje a gente vai falar, uma continuação daqueles slides de ontem, mas eu também acabei preparando um outro material para vocês. A gente vai estar falando de qualidade de vida no trabalho, que é QVT, né? Qualidade de vida no trabalho. Então, a gente tem aí essa sigla, né, que é QVT, a gente vai estar falando sobre isso. Eu mandei hoje, inclusive, um artigo para vocês que eu achei interessante, não sei se tiveram uma oportunidade, às vezes, de ler, não sei como é que está o tempo de vocês, mas que fala um pouco... 7 páginas? Isso mesmo. Né? Quem não teve tempo, leia depois, né? Fala um pouquinho aí sobre essa questão dos fatores ambientais, as influências que a gente tem,
Vocês acham que os fatores ambientais, eles interferem na nossa vida? Claro, professora. De todas as formas possíveis. Verdade. Então, assim, nesse artigo, fala um pouquinho aí, né, lá dos primórdios, de como era avaliado a qualidade de vida lá nos tempos antigos, né, que era chamado, na verdade, de xamanismo, né? Essa época, o que na verdade era esse xamanismo? Eram as práticas filosóficas que envolviam uma certa cura, né? Então, assim, desde os tempos antigos havia uma preocupação com qualidade de vida, não com esse nome, né? Na época era, nos primórdios aí, usado esse termo, xamanismo, que eram práticas religiosas, filosóficas, envolvendo cura entre os corpos, os espíritos, enfim. Depois foi evoluindo. Hoje a gente segue. Hoje a gente tem o conceito de qualidade de vida dentro da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. É um termo que é avaliado, né, considerado como saúde realmente da pessoa. E aí eu quero compartilhar também com vocês, nesses slides, e também desse artigo, né, a influência do ambiente, como ele tem. Então, assim, às vezes a gente passa aí 8, 10 horas do trabalho, a gente passa, da vida, melhor dizendo, no trabalho. Então, a gente passa muito tempo da nossa vida no trabalho, né? Então, esse ambiente tem que ser um ambiente saudável, não que seja visto como um fardo para nós, né? A gente precisa ter um ambiente tranquilo, saudável e que a gente tenha vontade de trabalhar. Então, como que hoje qual que é o conceito de qualidade de vida, né? Que é esse QVT. É a gente ter um bem-estar físico, emocional, social, e vocês vão ver que hoje agregou um outro termo, a gente avaliava isso. Vamos lá nos slides, que daí eles conseguem acompanhar. Esse aqui. Então, assim, a qualidade de vida, segundo a OMS, antigamente a gente só via, assim, o bem-estar físico, né, do indivíduo. Se avaliava muito isso, o bem-estar físico. Depois, que é, na verdade, o bio, né? A gente fala biopsicossocial. Bio, que é o biológico, psicossocial, e tem um outro termo que agora agregou, que eu vou estar falando para vocês, que é o espiritual. Já explico. Então, segundo aí a OMS, que é a organização... Desliga os áudios para mim. Segundo a OMS, a saúde é definido saúde hoje. O que é uma pessoa que tem saúde hoje? Que a gente pode avaliar. Não, essa pessoa ela está num estado completo de saúde. Não é só o biológico, o físico, mas ela tem que estar com todo o seu bem-estar físico, mental, social, íntegro, né? Com ausência de doenças, né? Então, o que é estar com saúde? A gente não ter nenhuma doença física e nem emocional. Então, a OMS, ela tem colocado esse termo biopsicossocial e agora agregou o espiritual. Por quê? Veja bem, o que seria, até então a gente ouvia falar muito nos artigos científicos nesse termo aí, o biológico, o psicológico e o social. Esses 3 fatores tá beleza, tá bacana, né? Uma pessoa geralmente ela vai no médico com um sintoma. O médico avalia lá o biológico, o físico da pessoa, e ele muitas vezes vê que a pessoa não tem nada, faz exames, não tem nada. Automaticamente, o que ele faz? Ele encaminha para um psicólogo, né? Então, assim, tá com um errinho aí, né?
Psicológico. Não, tá certo. Tá certo. Eu que estou enxergando mal, né? Então, assim, não tem nada fisicamente, biologicamente, se encaminha para um psicólogo, porque a pessoa ela deve estar com um problema emocional. O psicólogo faz todo um suporte, uma avaliação, mas existe o contexto social também da pessoa. Quem lembra lá dos 5 itens que eu falei que são importantes numa aula aí? Quem lembra desses 5 itens? Vamos ver se vocês estão com a memória boa. Que são 5 itens que são bolas de cristal que a gente fica fazendo malabarismo. Vamos ver quem lembra. Vou dar meio ponto para quem lembrar. Para a próxima P2. 5 fatores que são considerados bolas de cristal que a gente fica fazendo malabarismo e tudo isso precisa estar bem equilibrado. Vamos lá. Falei em aula. Eu sei, professor, estou buscando a cabeça aqui. Cadê as anotações? Da anotação que a senhora falou para anotar? Vou olhar aqui no meu caderno. Como é? Falei de 5 bolas de cristal. Professora. Professora. Sim, pode falar. Familiar, Isso. profissional, espiritual, saúde e amigos. Muito bem! Ah, não! Olha, a Giovana ganhou meio ponto para P2 já, Giovana. Tá garantido. Gabriel, anota aí para mim. Gente... Cobra ela depois. Não, tá anotado. Tá bom, professora. Tá anotadinho aqui no caderno. Palavra dita, não se volta atrás. Olha professora, só. Eu não anotei, eu printo a tela e eu tenho que achar na minha galeria depois. Aí eu tava aqui caçando, que nem um doidão. Né? Gente, então vamos relembrar. 5 fatores importantíssimos na nossa vida que a gente tem que manter equilíbrio. E não pode focar num só, 1 ou 2. Então, saúde, não nessa ordem necessariamente, tá? Saúde, família, o espiritual, o que mais? Trabalho e o social, que é os amigos. Isso? Uhum. Então, a gente tem que estar equilibrando tudo isso. Agora, vamos transferir essas 5 áreas que a gente precisa estar equilibrando e ver como ela se encaixa nesse biopsicossocial, que é o biológico, como que eu estou fisicamente, biologicamente, o psicológico, que é o meu emocional, o social. Até então, a gente falava nesse termo, que o indivíduo ele precisa estar com o biopsicossocial íntegro, saudável. O que é ser saudável? Ausência de doença, tá? Só que agora, esse termo, ele agregou um outro. Olha como que ficou. Bio, psico, social, espiritual. Olha aí, até dividir para vocês. O biológico, o físico da pessoa, o psicológico, que é o emocional dela, o social, que são as áreas dela. O que envolve o social? Amigos, envolve família, o social, envolve lazer, né? Tudo isso está ligado ao social. E agora, esse termo, pessoal, é incrível. Vários artigos foi agregado o lado espiritual importante na vida do ser humano. Por quê? Porque até então, a ciência ela era dividida da religião, tá? O termo ciência vivia de confronto com religião, tá? Era confrontos. Isso lá, desde os tempos antigos, a ciência batia de frente com a questão da religião. Nos tempos contemporâneos agora, desliga para mim. Nos tempos agora, nos últimos tempos, os próprios médicos, tá? A ciência comprovado isso, que a pessoa, se eu tiver
2 pacientes, isso não é fala minha, depois pesquisam, tá? São artigos científicos. Se eu tenho 2 pacientes num leito terminal de morte, tá? A pessoa está, 2 pacientes diferentes, eles estão no leito A e no leito B. Leito é situação terminal. Comprovado, pessoal, se eu tiver esse meu paciente leito A, ele tiver uma crença espiritual, não importa qual, a gente não vai entrar no item religião, tá? Porque religião a gente precisa respeitar todas. Evangélica, ubandista, kardecista, católica, todas a gente precisa respeitar, tá? Eu posso seguir uma doutrina espiritual, religiosa, mas eu não posso discutir com ninguém e tentar convencer ninguém da minha doutrina, tá? Então, assim, os médicos perceberam, por exemplo, que esse paciente A, que tem uma fé, que tem uma crença, que ele acredita num ser superior, ele tem uma probabilidade, né? A gente agrega isso dentro da psicologia, o quê? A fé, a espiritualidade, a esperança, né? De dias melhores, muitas vezes fazem com que esse meu paciente A prolongue os seus dias. Pela fé, pela espiritualidade, por ele acreditar, por ele ter uma experiência, por ele ter uma motivação interior. Faz ele, às vezes, reagir diferente do meu paciente B, que é um paciente, estou pegando 2 exemplos, que não acredita em nada. É ateu, não acredita num ser superior, não acredita em nada de espiritualidade. Então, assim, os artigos têm trazido o fator espiritualidade como algo importante hoje. Então, a ciência, que antes batia de frente com a religião, agora está unificando, tanto que o termo modificou. Eu analiso hoje um ser humano, um indivíduo, nesses termos: biológico, psicológico, social e espiritual. Olha que bacana. Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? E lembrar sempre que numa empresa como gestor, não defenda nenhuma doutrina religiosa. Você tem a sua, é teu particular. Mas não incentive e não fale sobre questões religiosas. A gente não discute isso com ninguém. A gente respeita e não se questiona. Cada um acredita no que achar, ou na forma, na educação, nos valores que recebeu. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Eu preciso que vocês entendam esse termo. Alguma dúvida em relação a esse termo aí? Foi muito suave, professor. Muito bem. Então, assim, sempre avalia o seu colaborador nesse termo inteiro, íntegro, amplo, tá? Biologicamente, psicologicamente, socialmente, espiritualmente. Esses fatores, eles... Né? E lembro lá das 5 áreas que a gente... Vocês veem como ela tá tudo ligado às 5 áreas? Olha aí. As 5 que nós falamos, ela entra nos fatores aí do conceito, que não é eu que estou falando disso, não é minha fala, esse termo biopsicossocial espiritual. Isso é OMS, Organização Mundial de Saúde. Tá? Então, vamos avaliar o nosso colaborador sempre assim de uma forma bem macro. A gente, lógico que vê o lado produtividade, mas quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, a gente precisa avaliar esse todo, tá?
Espero que tenha ficado assim claro para vocês esse termo. Olha só, pessoal, que bacana isso. E assim, ver como tudo se encaixa realmente no que eu estou falando. Nós temos aí a nossa saúde física, a gente tem a nossa saúde física, nós temos que o que é a minha saúde física? A ausência de doença. Eu não tenho nenhuma doença, biologicamente, fisicamente, estou bem, ausência de dor, de sintomas, ok. A minha saúde emocional, que está ligado, assim, a minha saúde emocional e a minha saúde mental, elas são irmãs, tá? Elas andam lado a lado. Quando eu falo na saúde mental de um indivíduo, automaticamente o emocional dele está ali, lado a lado, tá? A mental e a emocional. Aí eu tenho a saúde espiritual. A saúde espiritual não é necessariamente alguém frequentar um local, uma igreja, né, o que seja, mas é ela acreditar, ela ter um lado espiritual, a sua espiritualidade desenvolvida, acreditar num ser superior, não importa qual. E a minha saúde profissional, tudo isso anda lado a lado, porque eu não consigo desvincular a minha vida pessoal do meu profissional, elas têm que estar ali, ó, pau a pau, tem que estar tranquilo. Né? Eu já falei até para vocês isso em aula. Se eu tiver um problema profissional, isso vai interferir no pessoal. Né? Se eu tiver um problema pessoal, eu preciso estar bem emocionalmente para poder administrar a saúde, o meu trabalho, porque senão vai interferir. Essa fala de alguns gestores que às vezes dizem para a gente, entrou para dentro da empresa, deixa o problema lá fora, isso não existe. Não existe. Já peguei cada briga com o gestor, porque não tem como. Se eu estou com um problema, um sofrimento psíquico, né? A gente fala sofrimento psíquico. Quando a pessoa está com um problema, eu tenho um sofrimento psíquico. Estou sofrendo por um determinado problema. Não tem como eu deixar ele lá na minha casa, vou trabalhar, e daí, quando eu volto, eu pego esse problema de novo, como se fosse um objeto. Eles estão muito ligados. O que a gente precisa é um equilíbrio. Equilíbrio. Tá? Eu preciso de uma folha em branco para dar um exemplo. Então, assim, a gente tem aí vários... vocês veem que não é... Tá tudo... Uma coisa está ligada na outra. Veja bem. Quando a gente fala... Vou fazer aqui para vocês... analisarem e perguntando até para vocês. Veja bem, ó. Olhem só essa folha. Alguém é igual o que está nessa folha aqui? Isso aqui não é um teste, não, tá? Mas alguém consegue ser uma linha reta sempre, todos os dias iguais? Não. Não tem como. Cada dia é um dia. Uhum. Muito bem. E eu acho que seria um teste também. Gente, ninguém no mundo é uma linha reta. Ninguém. Sabe como nós somos? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente oscila, né? Vai oscilando. São vias, curvas. Olha só. Eu até fiz uma tatuagem aqui, né? Eu tenho uma no pulso. Mas como que nós somos? Olha só. Como que a gente é? Todo isso ser mesmo. humano. Ondas. A gente é cheio de picos. Cheio de picos. Veja bem, ó. Olha só. Tem dias que eu vou estar aqui em cima. Aqui em cima. Eu tô feliz, tô com a minha autoestima legal, me acho bonita, tô tranquila, tô positiva, tô bem bacana comigo, com os outros, com a minha família, eu tô lá em cima. E tem dias que eu estou aqui embaixo, tá? Que é o quê?
o ser humano ele é cheio de altos e baixos, tá? Então, tem dia que eu estou lá em cima, né? Autoestima positiva, de bem comigo mesmo, meu emocional está bem preservado. E tem dias que eu estou péssimo, que eu me sinto feia, me olho no espelho, a autoestima às vezes está abalada, estou com um sofrimento psíquico porque eu estou com algum problema, estou preocupada com algum item. Só que é possível viver, isso eu falo para vocês, tanto a nível profissional como pessoal. É possível a gente conviver com alguém assim nos extremos? É fácil? Com esses picos? Não. É fácil? Não é fácil. Não, não é. Não. E aí a gente lembra de algumas chefias que são assim, os extremos. Tem dia que chega, cumprimenta toda a equipe. Oi, pessoal, bom dia, como é que estão? Tudo bem? Como é que tá? Tá lá em cima. E tem dias que chega na empresa, nem olha para a cara de ninguém. E se você precisar falar, às vezes, com determinada chefia, você tem que perguntar para a secretária antes, e aí, como é que está o homem hoje? Né? Estou dando um exemplo. Então, assim, tem pessoas que oscilam, mas é muito acentuado isso. E isso também não é possível. Tá? Tem até uns termos que a gente, às vezes, diz, nossa, mas essa pessoa ela é bipolar? O que é uma pessoa bipolar? É alguém que oscila extremamente. Um dia ela está ótima, bacana, ótima com você, tudo bacana. No outro dia, ela está insuportável. Mas só que daí com picos muito... Um dia está bem, outro dia está mal, outro dia está bem, outro dia... Não tem condições. O que é o ideal? O ideal é a gente ser assim. A gente tem picos, né? De um dia tá bem, outro dia não tá muito legal, vai lá embaixo, mas eu tenho que ter uma linha que a gente chama linha de equilíbrio. Para quando eu estiver bem lá no alto, eu preciso descer até essa minha linha, que é a minha linha do equilíbrio, e estar racionalmente, eu tô bem, só deixa eu, né? Tô feliz, tá. Mas estar real. O que tu precisa? Tá. Tô vendo um recado aqui de uma colega. E quando eu estiver mal, ruim, péssima, com um sofrimento, um problema, eu preciso subir até a minha linha da realidade e equilibrar. Pensar que nada como um dia após o outro, nada, nenhum tipo de sofrimento, ele é estagnado, né? Então, assim, a gente tem altos e baixos e precisa ter essa linha do equilíbrio bem tranquila, tá? Tô falando um pouquinho, assim, de uma área mental, uma área de saúde emocional, tá? Então, vamos tentar, assim, ter esse equilíbrio na nossa vida. Vamos lá. Vamos passando para frente. Gente, esse item aqui, vocês já ouviram falar, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente não pode deixar de citar esse autor, que é um criador desse estudo, que a gente chama, chama Maslow. A gente chama a pirâmide de Maslow. Já ouviram falar nessa pirâmide de Maslow, que é esse autor, que é a pirâmide das nossas hierarquias pessoais, das nossas necessidades pessoais? Essa pirâmide é a pirâmide das nossas necessidades especiais. Já ouviram falar nessa pirâmide? Já ouvi. Já? Não, professora. Eu não. Tá. Gente, vocês nunca mais vão esquecer dessa aula. Porque, veja bem,
Todo ser humano, eu, você, seus filhos, sua família, a gente é avaliado, o ser humano, de acordo com essa pirâmide aí. E em graus, em fatores. Por exemplo, o ser humano ele tem necessidades, a base aí da pirâmide, que é essa parte amarela. O ser humano, lá desde isso, primitivo, desde bebê, ele tem necessidades que a gente chama de fisiológicas. O que seriam essas necessidades do ser humano? Se alimentar, comer, dormir, o sono, tomar água, as necessidades de ir ao banheiro. Todo ser humano tem essa necessidade que a gente chama de fisiológica, que se não tiver isso, ele morre, certo? É a base da pirâmide, é a base. É um fator, assim, importantíssimo. Se o ser humano não tiver as necessidades fisiológicas, ele morre. Se ele não comer, ele morre. Se ele não tomar água, ele morre. Se ele não tiver um horário de repouso, de sono, né, ele não sobrevive, ele não consegue ficar, ele consegue ficar por alguns dias, sem água, sem alimento, ele consegue ficar alguns dias, mas não por muito tempo. Então, a necessidade fisiológica é como se ela fosse a base do ser humano. Tá? É um fator, assim, primordial. Depois, eu vou citar todas, daí eu vou lá na pirâmide que já está nos itens divididos. Então, em primeiro lugar, a necessidade do ser humano é fisiológica. Em segundo lugar, as necessidades de segurança. Em terceiro lugar, a segurança envolve aí ter uma moradia, né? Estar seguro, ter um teto, enfim. As necessidades sociais, já vou falar mais sobre cada área. As sociais. Nenhum ser humano vive isolado, numa ilha, sozinho, sem contato. Ele pode viver numa ilha, mas ele tem contato com um animal, ele tem contato com alguma coisa que vá, né? Mas o ser humano, podem observar que é lei e entra nos fatores de saúde. Por que o preso ele não pode ficar na solitária, ele só pode ficar por um determinado tempo? Por quê? Porque se ele ficar mais que o tempo previsto... Ele começa a surtar, hein, professor? Ele morre. Ele morre. Então, existe um tempo na prisão de solitária. A pessoa, ela precisa sair, ela não pode, ela tem um tempo de isolamento. Ela surta, ela entra em colapso, ela enlouquece, ela sai fora de si, né? Que nem a Valéria falou aí. Então, assim, a pessoa precisa tomar sol. Podem observar que esses critérios, às vezes, na prisão, eles são obrigatórios. Entra nos direitos do ser humano. Ele precisa comer, ele precisa tomar sol, ele precisa tomar água, ele precisa ter contato com outras pessoas. Estão entendendo? Entra aí. Numa necessidade do ser humano, que é o social. Depois, nesse verdinho aí, o ser humano também, ele tem uma necessidade que é de autoestima. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo quer ser valorizado. Todo mundo gosta de um elogio quando ele é sincero. Nossa, né? Vamos pegar aí Pedro. Nossa, Pedro, ficou legal esse teu cabelo, esse corte ficou bom. Nossa, que roupa bonita, você caiu muito bem. Nossa, você está indo muito bem no trabalho. A autoestima da pessoa, ela é muito importante. Muito importante. Tanto que é um fator de necessidade, segundo estudos aí de Maslow. E por último, né, vem no pico aí, nessa parte vermelha, uma necessidade que o ser humano tem, todos têm, a busca é do quê? Da autorrealização, que são dos nossos sonhos, né? De a gente atingir os nossos sonhos, as nossas coisas, os nossos projetos. Eu vou explicar melhor
slide aí. Olha só, tá bem divididinho aí para vocês. Então, o fisiológico, ele entra a questão da comida, da água, né, do sono, a segurança da família, do próprio corpo, às vezes do próprio corpo entra um plano de saúde, uma preocupação aí em eu ser assistida, né, dentro de um critério aí de saúde pública ou ter um plano de saúde, ele é muito importante. Dentro do social, entra aí fatores como ter um círculo de amizade, pertencer a algum grupo, família, comunidade, uma igreja, um grupo em si, um amor, alguém, né? Então entra nesse fator que é muito importante. A estima, que é o reconhecimento, o elogio, se sentir bem com você mesmo, gostar de você, se autovalorizar, o status, né? Ser reconhecido por alguém ou pela família, ser reconhecido profissionalmente, entra aí na parte de estima. E as realizações pessoais entra aí no último topo, que seria a nossa criatividade, o nosso talento, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desenvolvimentos pessoais, profissionais, entra nesse último topo. Necessariamente a pessoa ela vive nessa pirâmide, nessa ordem? É uma pergunta para vocês. A pessoa, o ser humano, ela vive exatamente nessa ordem de prioridade? Não. Professora, eu acho que não. Não mesmo. Não. Eu não também, professora. Uhum. Sabe por quê? Vocês conhecem alguém, alguma pessoa que às vezes ela prefere estar com esse azulzinho. Esse azul é a autoestima. Às vezes a pessoa ela inverte. Ela prefere estar com a autoestima como base, como se estivesse lá no vermelho. Vamos supor, conhecem alguém que prefere andar com uma calça, eu não sou muito de marca, mas vamos colocar aí, uma calça da Hugo Boss, uma calça da Levi's. Hã? Prada. É uma roupa de marca, a pessoa prefere estar. E, às vezes, se você for analisar o fisiológico dele, você for na casa dele, ele está comendo farinha e água, farofa, né? Ele passa aí a farinha e água, mas ele prefere estar com a autoestima em alta. Conhecem alguém assim? Que dá prioridade, para essas coisas? Muitas pessoas assim. Ah, eu A também. gente não precisa nem conhecer, às vezes a gente só observa a pessoa e vê o comportamento dela. Uhum. Tem várias pessoas assim, Valéria, várias, que elas preferem estar assim, com uma bolsa carésima, uma bolsa cara, uma roupa de marca, mas se você abrir a geladeira dela, só tem água, né? Uma garrafa d'água. É complicado. Tem pessoas que invertem o processo. Não necessariamente a pessoa ela segue essa ordem, tá? Tem gente que vive do avesso, com outras prioridades. Mas o correto, assim, segundo estudos, o ser humano ele tem essas bases de prioridades na vida dela. Entenderam? Então, primeiro eu tenho que alimento, né? Água, manter isso, depois daquilo, e depois... E, professor, sim. Essa pessoa que eu conheço, além disso, ela tem um problema, eu acho que isso é uma doença, porque o consumismo se endivida demais. Nossa, é terrível você ver, chega a dar dó de ficar perto da pessoa, de ter convívio com ela, por ver esse lado dela, e ele não aceita que você fale alguma coisa. Uhum. Pelo menos essa pessoa que eu conheço, ela não aceita. Se você for falar, nossa, ela arruma briga na hora, entendeu? Fala que quem tá errado é a gente, que não vê a vida do jeito que ela tá vendo, que é o certo para ela. Uhum. E aí eu nem discuto, sabe? É uma boa pessoa, mas tem esse problema aí. É isso aí.
Pessoal, vai cair a nossa conexão, eu vou abrir a sala de novo, tá? Entram aí. Então, assim, tá menos de 1 minuto aí que vai cair. Então, assim... podia ficar. Não, mas eu vou abrir de novo a sala. Então, assim, Tá. a pessoa, ela vive às vezes do avesso, ela não segue essa prioridade. Tá bom? Tá bom. Estão entendendo? Sim, professora.